Imagina a cena. Imagina que você prometeu, você jurou de pé junto que você não ia mais fazer alguma coisa e você fez. Ou então você jurou que ia fazer, mas você não fez não. Então você teve uma recaída, você teve um deslize. A minha pergunta para você, o que é que você faz agora? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui. Quem fala com você é Carlos Henrique, também conhecido como o cara dos hábitos. Por quê? Porque, meu amigo, aqui você encontra todo o conteúdo para você dominar seus hábitos e dominar sua vida. E por que isso é importante? Porque tudo o que você quiser, tudo, presta bem atenção, tudo que não está na tua vida hoje, que você quer que esteja, tudo que você tiver que mudar o seu comportamento, na verdade você tem que mudar seus hábitos. Então, passa por aqui, passa pelo conteúdo que a gente vai conversar. E eu tenho aqui um conteúdo que vai mudar seu jogo. E o conteúdo de hoje é o seguinte, que nem eu comecei agora há pouquinho. Olha só, você se comprometeu a fazer alguma coisa e você não fez. Ou você se comprometeu a não fazer e você fez. Você teve uma recaída. E aí, parceiro, o que você faz? Né? O que você faz? E no vídeo de hoje, o que você vai entender? Primeiro, qual que é o conceito de recaída, tá bom? Segundo, por que você entender isso é tão importante? Terceiro, vou responder algumas objeções que talvez você tenha. Quarto, vou te mostrar o jeito errado de aplicar essa ideia. Cinco, vou te passar um passo a passo do jeito certo, tá bom? Para você nunca mais se sabotar com essas coisas. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Detalhe, em alguns momentos eu vou compartilhar a minha tela com você para fins didáticos. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Então vamos começar. Já vou cair de cara aqui com você para a gente falar da ideia da recaída. Tá bom? O que é isso? Uma recaída nada mais é do que quando você começa um hábito novo. E mesmo quando você está tentando parar um hábito antigo, você está começando um hábito novo. Quando você está começando um hábito novo, tentando parar um hábito antigo, e você falha. Pois é, você tem uma recaída. Você não faz o que você deveria fazer. Ou você faz algo que você não deveria fazer. E aí, o que você faz? Vou dizer para você, meu amigo, você levanta e vai em frente. E por que isso é tão importante? Porque é o seguinte, olha só. Muita gente, eu incluído, muita gente, eu incluído, eu passei anos dando volta na minha vida, tá bom? Por quê? Porque eu queria ser perfeito. Eu queria começar alguma coisa nova e não errar. Eu queria que desse tudo certo, entendeu? Eu não entendia que quando você faz alguma coisa que você não está acostumado a fazer, você tem um tempo para você aprender. E isso é extremamente importante. Por que eu trouxe esse assunto para você? Porque eu quero que você entenda o seguinte: olha só, é importante você entender que recaída neste contexto aqui, tá? É comum no seu processo de mudança, tá bom? E eu preciso fazer um disclaimer aqui. Este é um canal que trata sobre hábitos, certo? Certo. Eu não trato sobre vícios. Por quê? Porque eu não tenho competência para falar disso. Quando a pessoa fala de vício, cigarro, bebida, jogo, droga, tá, isso é um outro universo. Então, do que eu estou tratando aqui? Exemplo, você jurou para você mesmo que esse ano você seria mais saudável, você faria atividade física bonitinho e você falhou uma semana ou você falhou um dia, você não fez. Ou então você jurou que a partir de hoje você nunca mais ia comer batata frita e ia eliminar o refrigerante da sua vida e você comeu batata frita e tomou refrigerante. Entendeu? E aí você pensa assim, puta merda, e agora? Agora, né, eu vou jogar tudo pro alto e eu digo para você, não faça isso. Não faça isso. Por que não faça isso? Não faça isso porque vamos colocar o seguinte, eu vou te dar os dois, os dois, as duas possibilidades. Possibilidade número 1,
você vai parar de fazer alguma coisa. Exemplo do refrigerante. Então você jurou para você mesmo que você nunca mais toma refrigerante. Tá, você passou a sua vida inteira tomando refrigerante. Mas você jurou que agora você não toma mais. Tá bom, corte seco. Só que aí você teve uma recaída, você foi numa festa, você foi jantar e só tinha refrigerante para você beber e você bebeu. E aí? E aí, o que eu quero que você entenda, e que é uma coisa que eu levei a vida para entender, que é o seguinte, meu amigo, isso é um comportamento novo. Você está, principalmente quando você está tentando eliminar, isso é um comportamento novo. E como é um comportamento novo para você, você vai errar. Você vai ter recaída, você vai ter deslize. E eu já te explico a diferença entre os dois. Você vai errar. E tá tudo bem, porque você está aprendendo. Da mesma forma, vamos colocar o seguinte, que você colocou que este ano você ia melhorar o seu desenvolvimento pessoal e que você leria um pouquinho, uma página, 2, 3, 10 todos os dias. E passou um dia você não leu. E agora? E agora você segue em frente lendo o outro. Olha só, nós temos uma tendência a nos compararmos, tá, com outras pessoas. Então você vê um cara que lê 50 livros por ano e você fala, eu vou fazer isso também e vou dar certo e tal, e você erra. E por que você erra? Porque você está aprendendo. Você está aprendendo. É isso, você está aprendendo e você vai errar. É a mesma coisa que uma criança aprendendo a andar. A criança está aprendendo uma habilidade nova. Ela está aprendendo um comportamento novo e você vai errar. Tá bom? Tá tudo bem. E é essa aceitação que você tem que ter. Então, olha só, que nem eu falei para você, você errar e você ter uma recaída é comum no processo de mudança. E eu falo isso para você por experiência própria. Cara, eu fiquei anos acima do peso porque eu queria ser perfeito. Entendeu? Bobagem, tá bom? Então, agora só para você entender. Por que que isso aqui é importante? Porque o medo da recaída, tá? Muitas vezes, ou melhor, o medo da recaída é um dos fatores que impedem as pessoas de começar. É louco isso. Porque à medida, quando nós somos crianças, não. Eu acredito, posso estar enganado, mas eu acredito que o nosso sistema escolar, ele pune o erro. Então, o nosso sistema escolar, na minha visão, tá? Ele nos condiciona, vamos colocar assim, a tentar a perfeição. Ou tentar acertar tudo de primeira. Só que a gente não aprende assim. Você está entendendo? Então, é por isso que eu fiz esse vídeo aqui para você. Por isso que eu estou produzindo esse conteúdo para você. E no contexto que eu estou falando para você, tem uma diferença entre um deslize e uma recaída. Exemplo para você. Vou te dar um exemplo de alimentação que é facinho de você entender. Imagina a cena. Você jurou que você seria mais saudável esse ano. Muito bem. Aí você começou bem na segunda-feira, você começou bem na terça-feira, na quarta-feira você saiu para almoçar com o pessoal do trabalho, você comeu batata frita que você jurou que você não ia comer. Mas você não ia mais comer fritura. Só batata frita seca de air fryer, que eu vou te falar, não é a mesma coisa. Mas então, voltando aqui pro exemplo. Tá, você ter comido batata frita pode ser um deslize ou pode ser uma recaída. Qual a diferença? Puxa, você na hora do almoço comeu batata frita. Tá bom, mas o resto do seu dia você manteve a alimentação do jeito que você disse que ia fazer. Opa, maravilha, isso é um deslize. Ah, você errou, levantou e seguiu em frente. Tá bom. Agora pode ser uma recaída, porque de repente você faz o que eu fiz muitas vezes. Você come a batata frita na hora do almoço e você fala assim, puta, eu não devia ter comido batata frita, mas foda-se. Agora eu não fui perfeito, então já era. E quer saber de uma coisa? Eu já vou enterrar essa semana inteira. Não. Você, assim, eu vi uma frase, eu só não me lembro que livro que foi, que o cara falou o seguinte, você pode ter um tropeço ou você pode ter uma queda. Às vezes,
se o tropeço te impede de cair, porque você tropeça, se reequilibra e vai andando. Mas se você vacilar, você tropeça, cai e sai rolando. Então, neste caso que eu estou comentando aqui com você, pode ser. Você pode ter um deslize, tá? E você pode ter uma recaída. E aí você decide. Por isso que eu falo para você, por isso que eu trouxe esse tema. Porque normalmente, e eu tive essa tendência durante muito tempo, eu tive a tendência de querer ser certinho, de querer ser perfeito, de não querer errar. Olha só, no momento da produção deste conteúdo aqui, eu estou produzindo conteúdo com consistência, 2 vídeos por semana, faz 8 meses. E eu erro. Se você acompanha meus vídeos, você vai ver que eu erro, tá? Eu vou errar, eu vou gaguejar. Imagina se eu tivesse me colocado a pressão de falar, Carlos Henrique, você precisa decorar o roteiro, você não pode gaguejar, você não pode errar. Você tem que ser que nem o cara do Jornal Nacional. Só que tem um detalhe. O cara do Jornal Nacional, ou de qualquer telejornal que você está vendo, e ele passa a notícia para você, ele está lendo a notícia. Tem um teleprompter, ele está lendo. Eu não estou lendo. Eu preparei o roteiro para você, tal, bonitinho, e eu estou falando, e o meu roteiro está aqui. Ele está aqui. Para quê? Porque eu não me incomodo de ler. O que me incomoda? É eu preparar um roteiro e não passar, tá, as informações importantes para você. Porque o seu tempo é valioso e o meu tempo é valioso. Beleza? Muito bem. Diferença. Deslize, um evento único. Uma recaída é quando você tem uma queda e sai rolando e tipo entrega a semana inteira. Tá bom? Recaída, ela pode ter, na minha visão, 3 possibilidades. Uma recaída emocional. Por exemplo, que é desencadeada por estresse. Eu tenho um grande amigo que eu estava ajudando no processo de emagrecimento dele, e ele falou assim para mim, Carlos, eu tô com muita pressão no trabalho, e tem dia que eu não consigo ir pra academia. Eu vou para casa, eu sento no sofá e eu tomo um pote de sorvete. E eu pensei, caramba, um pote de sorvete. Então, isso, na minha visão, é uma recaída emocional. Ele não tomou uma taça de sorvete, ele tomou um pote. Beleza? Segundo, você tem uma recaída de situação. Por exemplo, você jurou para você mesmo que você não ia mais tomar refrigerante. Não, acabou e tal, e aí você foi numa festa ou foi em algum ambiente que só tinha água ou refrigerante. Você não aguentava mais tomar água, você tomou refrigerante. Cara, tá tudo bem, beleza? Terceiro, recaída de tentação. Por quê? Porque imagina, você tomou refrigerante sua vida inteira. E aí você vai num ambiente tal, né, que tem outras bebidas, mas tem o bendito do refrigerante. E você vai lá e toma, entendeu? E você vai e toma o refrigerante e tá tudo bem também. Porque o que você não pode é fazer com que a recaída se torne um hábito. Beleza? Então vamos aqui para minha tela, que eu vou compartilhar essas ideias com você. E aí, ó, errou, ó, tá vendo? Entrou. De vez em quando isso acontece, deixa eu voltar aqui para mim, olha só. Imagina se eu tivesse que ser perfeito. Pronto, já tava na roça. Joga tudo, joga fora e começa tudo de novo. Aqui, ó, agora entrou, tá vendo? Então tá, então vamos aqui, que eu vou compartilhar com você. Então, o que é, no contexto que eu tô passando para você, a recaída? É quando você retoma um comportamento antigo que você estava tentando eliminar, ou quando você deixa de praticar um comportamento novo que você disse que ia praticar. Exemplo, leitura. Digamos que esse ano você tenha dito para você mesmo, olha, esse ano eu quero ler mais, um livro por mês ou alguma coisa assim. E você acabou não lendo, tá? O que você faz? Meu amigo, segue em frente. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Ops. Só um minutinho. O que você faz? Você segue em frente. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Quais são? Tá? Agora que você entendeu o que é recaída, agora que você entendeu que você está em processo, quais são os benefícios de você entender isso? Eu vou falar uma coisa para você. Eu, Carlos Henrique, só vejo benefício. Tá? Primeiro benefício,
maior resiliência. O que acontece? Você vai aprender a levantar mais rápido. Ah, você caiu. Beleza, caiu, não tem problema. Você levanta. Então, você vai entender que é parte do processo, que não está perdido, que você está aprendendo a fazer tal coisa. Que você, de repente, no exemplo do refrigerante, você tirou o refrigerante. Maravilha. Você está aprendendo a viver sem, reaprendendo a viver sem. Ou você colocou na sua vida uma atividade, um comportamento novo, como atividade física. Tá? E um dia você faltou na academia, você faltou 2 dias. Meu Deus. E agora? E agora você está aprendendo. Você está incluindo isso na sua vida. E vai levar um tempo. Olha só. Eu, Carlos Henrique, tá? Este que vos fala. Eu passei anos anos da minha vida, tá? Acima do peso, porque eu queria começar a ir pra academia 6 vezes por semana. Só que eu não aguentava ir 6 vezes por semana. Eu não queria ir gradativamente. Eu queria ir 6 de uma vez. Não, bobagem. Já fui 6 vezes já. Eu levei 9 meses para chegar neste nível. Não é automático. Então, do momento em que você entende esse conceito, ponto 1, maior resiliência. Segundo, aumento da sua autoconfiança. Por quê? Porque do momento em que você supera cada obstáculo que você superar, cada vez que você falhar e você voltar, você vai se sentir mais autoconfiante da sua possibilidade de mudar. O exemplo que eu te mostrei agora. Eu estou produzindo conteúdo deste jeito aqui faz 8 meses e eu errei agora, deu erro aqui. Eu não vou jogar tudo fora, não acontece, tá tudo bem. Vamos em frente, tá bom? Terceiro benefício, do momento em que você aceitar esta ideia da recaída, você vai construir hábitos duradouros. Olha só. Puta, imagina o seguinte, imagina que você é completamente sedentário e você resolveu que você vai fazer atividade física. E você começa devagarinho, você tropeça neste sentido. O que é tropeçar? Você falta 1 ou 2 dias, ou você falta uma semana, mas você volta. Só que quanto mais você volta, menos você erra, mais resiliente você fica. E vai chegar um momento que você não erra mais. Só que não é automático, leva um tempo para você chegar nesse nível. Mas vai chegar um tempo que você não erra mais, tá bom? Quarto benefício, redução da culpa e da autocrítica. Olha só, do momento em que você entende, ainda nesse exemplo da academia, eu vou falar para você, isso aconteceu comigo semana passada. Faz mais ou menos 2 anos que eu comecei meu processo de emagrecimento e tal. E eu estava fazendo um treino X. Eu mudei do treino X para o treino Y. Muito bem. E eu fui numa semana, 5 dias. Eu fui de segunda a sexta. Sábado eu estava acabado, eu estava destruído. Eu não fui. Eu tinha treino, não fui. Falei pra minha mulher, não vai dar, eu tô exausto. Não vou. E tá tudo certo. Aí na semana seguinte, eu diminuí um pouquinho, porque eu tô ajustando ainda, e eu vou voltar, eu quero ir 6 dias. Eu ainda não achei a fórmula certa, mas eu vou. E tá tudo certo, tá bom? E por fim, último benefício. O que é que você vai ter entendendo essa ideia? Mais motivação e mais foco. Olha só, do momento em que você tem uma perspectiva mais clara, tá, da tua estratégia, no meu caso, eu tenho uma estratégia. Ah, tá, eu estou ajustando ela, mas eu estou focado. Então, o que vai acontecer? Você se torna mais engajado com os seus objetivos. Você não quer ser perfeito, você só quer progredir, você só quer melhorar. Hoje, melhor que ontem. Um pouco melhor a cada dia. É isso, tá bom? Então vamos aqui para minha tela, eu vou compartilhar com você os benefícios de você implementar, você internalizar e implementar essa ideia. Benefícios. Tá? Vamos lá. Aqui. Cadê aqui? Mais um aqui. Benefícios. Então, primeiro benefício, aumento
ou maior. Resiliência. Muito bem. Deixa eu só botar esse 3 aqui. Isso. Deixa ele um pouquinho mais para baixo. Opa. Aqui. Segundo benefício. No segundo benefício, nós temos aumento da autoconfiança. Vamos colocar aqui. Aumento da sua autoconfiança. Terceiro, você vai construir hábitos duradouros. Quarto, vai reduzir o seu estresse. Que redução da culpa e autocrítica. E isso é importante porque normalmente a gente não precisa de torturador, a gente se tortura sozinho. Então, mais... Opa, ai caramba. Vamos lá. Mais motivação e mais foco. Ponto. Mas aí, de repente... Deixa eu voltar aqui para mim. Voltei. Deixa eu ver se voltou. Aí, de repente, você pode falar assim para mim. Ah, Carlos, mas... eu ainda não tô convencido. Objeções. Vamos lá. De repente, você pode chegar assim para mim e falar, Carlos, tá, eu entendi, mas tem uma diferença. Carlos, eu já tentei várias vezes. Mudar, eu não consigo mudar. Por que vai ser diferente agora? Aí eu vou falar para você o seguinte, cara, ó, na minha visão, tá? Essa abordagem que eu tô te trazendo, ela tem uma abordagem psicológica, não é a palavra, mas é uma abordagem que vai ajudar você a compreender a você mesmo. E a abordagem é o seguinte, olha só, você está aprendendo. Você está aprendendo alguma coisa. É isso. E você vai errar. Então não é que você é uma pessoa ruim, não é que você não tem força de vontade, nada disso. Você vai cometer erros porque os erros e as falhas fazem parte do processo. Então, e também tem um detalhe. Muitas vezes nós tentamos fazer alguma coisa com um método errado. E você acompanhando o conteúdo deste canal, entendeu? Eu vou passar, e eu sempre passo, cada vídeo que eu passo aqui, que eu trago para você, eu coloco um passo a passo no final, que se você aplicar, você vai ter resultado. Então, se você tiver um método certo, vai ficar muito mais fácil. Com o método certo, as tuas chances de sucesso são muito maiores. Muito bem, você pode me dizer assim também, Carlos, ó, eu não tenho força de vontade suficiente não, entendeu? E eu digo para você, esse é um dos erros que a grande maioria das pessoas cometem. A pessoa não tem estratégia, ela não sabe como fazer. E ela se baseia, vamos colocar assim, em força de vontade. E só para eu definir aqui para você o que seria força de vontade. Força de vontade é quando você precisa resistir. Tem duas possibilidades. Você precisa se forçar a fazer alguma coisa que você não quer fazer. Então, você não consegue levar isso por muito tempo. Ou, tem a segunda possibilidade. Você precisa se segurar de fazer alguma coisa que você quer fazer. Tá? E a força de vontade, ela é um recurso finito para curto prazo. Eu ainda vou fazer vídeo só sobre força de vontade. Eu vou explicar direitinho. Mas só para fechar esse ponto. Força de vontade, não adianta. Você precisa de outras estratégias. E por fim, você pode me dizer o seguinte, Carlos, é muito difícil criar novos hábitos. E eu falo para você o seguinte, olha só, com a estratégia certa, não é difícil. E como é que você vai saber a estratégia certa? Acompanhando meu conteúdo, beleza? E agora vamos voltar aqui para eu te falar das eventuais objeções que você tenha. E é bom que você tenha objeções, porque as objeções elas me ajudam a explicar melhor o conteúdo para você. Então,
primeira objeção, que é o seguinte. Eita. Eu já tentei mudar várias vezes. Ops. Várias vezes e não consegui. Por que seria diferente agora? E eu falo para você, muito provavelmente, eu tenho quase certeza, você estava utilizando a estratégia errada, então não ia dar certo. Parte disso é você pensar, eu não tenho força de vontade o suficiente. E eu digo para você, a força de vontade não vai criar hábito com força de vontade. Força de vontade é um recurso de finito e é uma estratégia de curto prazo, tá bom? Por fim, você pode me dizer também, Carlos, criar hábitos é muito difícil. Eu digo para você, não é. Mas pode se tornar mais difícil se você não tiver a estratégia adequada. Aí fica difícil. Tudo que a gente não sabe fazer, eu vou fazer uma analogia que você vai entender. Se você tem carro e já furou o pneu do seu carro, você já tentou trocar o pneu? Puta que pariu, é difícil. Agora, quando você leva no borracheiro, tinha um borracheiro perto da minha casa, que às vezes eu levava meu carro lá para arrumar o pneu. Entre eu chegar e eu sair com o pneu zerado, era 5 minutos. Por quê? Primeiro, ele tinha habilidade. Segundo, ele tinha as ferramentas. Então ficava muito mais fácil. No meu caso, eu não tinha nem a habilidade, que eu não sou trocador de pneu, e eu não tinha nem as ferramentas. Então, para mim, era muito mais difícil. É isso. Se você tem pelo menos as ferramentas certas e acompanhando esse conteúdo você vai ter, aí fica fácil para você, tá bom? Agora vamos passar para o jeito errado de você aplicar esta ideia. E uma das coisas mais maravilhosas da vida é que a vida é dividida em jeito certo e jeito errado. E eu vou passar os dois aqui para você, mas vamos começar pelo jeito errado de você aplicar essa ideia. Primeira forma do jeito errado é o seguinte, e essa realmente é a primeira forma, é você ver a recaída como um fracasso total. É você pensar assim, puxa, eu estraguei tudo. É a clássica mentalidade 880. Eu fui refém disso por mais tempo do que eu consigo me lembrar. Eu caí nessa armadilha do 880. Olha só, ó. Você lembra o errozinho que deu aqui na gravação? Muito bem. Antigamente, eu ia começar o vídeo tudo de novo. Não, porque não podia ter erro. Eu tenho que ser bom pra cacete, né? Eu não posso ter erro. Não, parceiro. Não. Então, primeira coisa é você ver a recaída, você ver o deslize como um fracasso total. Segundo, é você sentir culpa e vergonha. Cara, o que a culpa vai fazer com você? Ela vai destruir você. Porque quando você pensa assim, puta merda, quando você sente culpa, você tem a tendência a ir para o erro número 3. E o erro número 3 é desistir completamente. É apertar a tecla F e falar, foda-se. Comer uma batata frita, vou morrer gordo, não tem mais esperança para mim, eu vou me acabar no McDonald's. Não, filho, não. Então, você errou e você vai errar. Tem uma autora chamada Gretchen Rubin, e ela tem um livro muito interessante, chamado Melhor que Antes. É um livro sobre mudança de hábito. E ela deu uma estratégia, eu aprendi com ela uma estratégia, que é o seguinte, não importa o que você queira fazer, tá? Você vai dividir a sua vida, o seu dia, em 3 quadrantes, manhã, tarde e noite. Então, o que ela falou? Se você errar de manhã, não tem problema. Você acerta à tarde e você acerta à noite. Ou, se você errou à tarde, puxa, mas você foi bem de manhã, não
Tem problema, você vai bem à noite. Ou, se você passou um dia bem e errou à noite, não tem problema. Não está perdido. E essa estratégia é interessante porque você é, você aproveita o resto do dia. Você não adota a mentalidade do 880. Eu, Carlos Henrique, eu gosto muito dessa estratégia. Dá para aplicar para absolutamente tudo? Não, não dá. Mas, por exemplo, para a minha alimentação, eu aplico isso. Ah, eu preciso ser perfeito às 24 horas do dia? Não, não preciso. Tá bom? Eu faço 5 refeições por dia. Se 4 forem certinhas, eu já estou feliz. É isso. Beleza? E por fim, vamos lá, nos erros. Erro número 4 é você tentar compensar exageradamente. Então você fala assim, bom, então hoje eu comi uma batata frita, então eu vou ficar agora, pelos próximos 90 dias, eu vou ficar sem comer nada de fritura para compensar essa batata frita. Bobagem. Você está colocando um estresse desnecessário em cima de você mesmo. E por fim, isso é importante, tá? É você ignorar a recaída que você teve e você não aprender com ela. Porque qual é o ponto? Imagina neste exemplo que eu dei para você de alimentação, que é um exemplo fácil. Então você se determinou a não comer fritura, muito bem, e você comeu. Ponto. Qual que seria a melhor maneira de você abordar isso? Na minha visão, eu, Carlos Henrique, a melhor maneira de você abordar o seu erro é você entender por que você errou. Tá, você comeu batata frita, por quê? Você estava com fome? Você se colocou numa circunstância ruim, num ambiente ruim? Ah, você, normalmente, assim, para quem já fez dieta, eu já fiz, e às vezes o que eu fazia? E eu me sabotei muito tempo durante isso. Eu comia muito pouco durante o dia, né? Eu quero ser perfeito e tal, e eu ficava com fome. E aí eu compensava à noite, entendeu? Então, eu precisei parar e ver onde é que eu estou errando. Por que isso está acontecendo? Ah, foi uma questão de circunstância? Foi uma questão biológica? O que eu posso aprender com isso? Beleza? Então tá bom, vamos escrever aqui para voltar aqui para minha tela. Então, confirmar, estou compartilhando, muito bem. Agora, primeira forma do jeito errado, ver a recaída como um fracasso total. Esta é a mentalidade 8 ou 80, que é a mentalidade que vai te levar para o buraco. Segundo erro, sentir culpa ou vergonha pelo erro. Isso aqui não te ajuda. Isso aqui só vai fazer com que você cometa o erro 3, que é o seguinte: desistir completamente da sua mudança. Beleza? Erro número 4, ou forma 4, é você tentar compensar exageradamente. E por fim, erro número 5 é você ignorar a recaída e não aprender com ela. Aí sim você vai ficar nesse ciclo vicioso e vai ficar dando cabeçada. Mas, como você está vendo, este conteúdo, isso não vai acontecer com você. Porque agora eu vou te passar um passo a passo para você aplicar hoje na sua vida. Tá bom? Vamos lá. Jeito certo. Tá bom? Jeito certo é o seguinte. Olha só. Passo número 1. O que é isso? Mudança de perspectiva. Carlos, o que você quer dizer com isso? Você vai ver a sua recaída como parte do processo. Então, eu vou colocar aqui, porque a gente vai passar nesse passo a passo aqui.
Mas vamos lá. Calma aí. Deixa eu ajeitar aqui. Passo 1. A recaída, ou o erro, ou o deslize faz parte do processo. Cara, isso aqui eu vou fazer diferente. Eu vou passando com você e eu vou anotando aqui na minha tela para você ver. Porque tem nuances aqui que eu vou passar devagarinho com você. Então, eita. Tá. Passo 1. Veja a recaída. Ops. Passo 1. Mudança de perspectiva. Então, olha só. Os erros e as falhas fazem parte do processo. E vamos ao passo 2. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para você. Enquanto você não entender que seja o que for que você queira fazer, você vai errar. Se você não entender isso, se você não entender que a falha, o erro e a falha faz parte, você vai ficar nesse ciclo virtuoso, nesse ciclo vicioso de 8 a 80, entendeu? Você vai ficar se sabotando. A pergunta, como que eu sei disso? Porque eu fiquei anos neste ciclo, beleza? Então aqui é o seguinte, primeira coisa, seja gentil com você mesmo. Segundo, você vai reafirmar para você mesmo o seu objetivo maior. Então, você quer fazer uma mudança, seja melhorar a sua alimentação, ou seja, por exemplo, praticar atividade física. Por que você quer? Qual é o seu objetivo maior? Ou você quer se tornar um leitor? Qual é o seu objetivo maior? Então, aqui, eu vou... Recomendação do passo 1 aqui. Tá? Seja gentil consigo mesmo. Segundo, reafirme o seu objetivo maior. Muito bem, esse é o passo 1. Vamos para o passo 2. Olha só. Priorize o prazer e a simplicidade. Isso aqui é extremamente importante. Ó, vou compartilhar aqui, vamos para o passo 2. Priorize o prazer e a simplicidade. O que eu quero dizer com isso? Fica aqui comigo, eu tô compartilhando, deixa eu ver. Tô. Torne, ó, torne o hábito o mais simples, fácil e prazeroso possível. Isso aqui, deixa eu voltar aqui para mim. Fica aqui comigo, olha só. Nós somos guiados, eu, você e todo mundo, nós somos guiados por prazer e dor. Muito bem. Então, você quer começar um novo comportamento, seja ele qual for. Então, eu vou dar o exemplo para você da leitura. Então, você decidiu que você quer começar a ler este ano, que você quer se tornar um leitor. Você percebeu, você descobriu que quando você lê,
você tem assunto, você tem argumento, você se torna uma pessoa mais interessante. Muito bem. Nesse passo 2, priorize o prazer e a simplicidade. Vamos começar com o prazer. O que você vai fazer? Você vai começar a ler algo que você goste. Tá bom? Ou, se não for o exemplo da leitura, que seja um exemplo de atividade física. Você vai procurar alguma coisa que você goste. Por quê? Porque no início, e principalmente no início, precisa ser prazeroso para você. Se não for prazeroso, você não faz por muito tempo. Essa é uma parte da equação. Segunda parte da equação. Você vai deixar o mais fácil possível. Então, no exemplo da leitura, você vai se comprometer a ler quanto? Meia hora? Não. Você vai se comprometer a ler uma página, a ler um parágrafo, seja o que for, mas tem que ser pequeno. Ó, eu vou falar para você, tá? Uma página, um parágrafo, fácil. Por quê? Porque você vai poder fazer mesmo no seu pior dia. Carlos, o que você quer dizer com isso? Mesmo no meu pior dia. Eu quero dizer para você o seguinte, olha só. Uma das coisas que te ajuda, tá? A você manter um hábito, que vai te ajudar muito a você manter um hábito, é o seguinte, é você ter frequência. Muito bem. Só que se você deixar difícil, aí é foda. Se você chegar e falar assim, Carlos, olha, eu vou ler meia hora por dia. É possível ler meia hora por dia? É lógico que é possível ler meia hora por dia, mas não quando você está começando. Lembra, você está começando. E se você deixar muito difícil, aí você está jogando contra você. Agora, imagina que você escutou este conteúdo e que você falou assim, Carlos, eu entendi o que você disse. Eu entendi o que você disse e eu vou fazer o seguinte, eu vou me comprometer a ler apenas uma página por dia. Opa, uma página você consegue ler quando você está bem, você consegue ler quando você está cansado, você consegue ler quando você teve um dia difícil no escritório. Na grande maioria das vezes, você consegue ler. É isso. Tá bom? Beleza? Passo 3. Você vai fazer o seguinte, você vai monitorar o seu progresso, tá? E como é que você vai monitorar o teu progresso? Num primeiro momento. Num primeiro momento, o teu foco é na frequência e na qualidade. Então, não é na quantidade, é na frequência e é na qualidade. Tem um livro muito bom chamado Hábitos Atômicos, do James Clear. Muito bom o livro. Muito bem. E o que ele comenta? Ele comenta que ele teve eu não lembro se era um amigo ou se era um aluno, que emagreceu 45 quilos. Como que a pessoa fez isso? A pessoa fez isso fazendo o seguinte, a pessoa ia todo dia para academia e ela ficava 2 minutos. Ela ia para academia no mesmo horário, tudo certinho, e se comprometia a ficar 2 minutos. Pum, 2 ou 5. 5 minutos. A pessoa se comprometia a ficar 5 minutos na academia. Então ela ia ficar 5 minutos e ia embora. Só que, o que ela estava aprendendo? Ela estava, ou desenvolvendo, tá bom? Ela estava desenvolvendo a habilidade de ir para a academia. Porque para você treinar, você tem que ir. Então, primeiro ela estava desenvolvendo a habilidade de ir para a academia e depois essa pessoa começou a treinar. Só que, e tem uma frase que é muito interessante que ele comenta, que é o seguinte, que alguma coisa, antes de ser aprimorado, precisa ser implementado. Então não adianta você tentar melhorar um hábito que você não tem. E como é que você... Uma das formas mais rápidas de você ter é você focar na frequência. Você deixa ele pequeno e você foca na frequência. Tá bom? Muito bem. Passo número 4. Isso aqui é importante. Olha só. Passo número 4 é o seguinte. Você vai identificar os seus gatilhos. Carlos, o que é isso? É uma das coisas mais importantes que você precisa fazer. Olha só.
Vamos lá. Para você ter qualquer comportamento, você precisa de 3 elementos, tá? Você precisa de motivação. O que é isso? Você querer realizar o comportamento. Muito bem. Segundo, você precisa de habilidade. O que é isso? É você conseguir realizar o comportamento. E por fim, você precisa de um gatilho. O que é um gatilho? Um gatilho é uma peça de informação que dispara o comportamento. Exemplo mais fácil para você de gatilho: o toque do seu celular. Toque ou vibração, tá bom? Então vamos colocar que você colocou o seu... Quando o seu colocou o seu celular para vibrar. Ah, você está trabalhando, vibra o celular. Você olha, é uma ligação. A vibração é o gatilho para você atender o celular. Tá. Carlos, e se não tiver um dos 3 elementos? Se não tiver um dos 3 elementos, o comportamento não acontece. Beleza? Primeiro, neste exemplo do celular, você vai entender. Eu não te conheço, mas uma coisa eu sei. Que se alguma vez você deixou de atender o teu celular, é porque não teve um dos 3 comportamentos. Exemplo. Primeiro comportamento, motivação. Você está com o teu celular toca. E você olha no identificador de chamada. E você fala, puta, não, ligação da operadora tentando me vender alguma coisa. Ligação de robô, não vou atender. O que faltou? Faltou motivação. Beleza? Muito bem. Segundo, você está tomando banho, está no banheiro e você deixa o celular no quarto. Toca o celular. Puta merda. Aí você fala, puta, vou ter que parar meu banho, me enxugar e tal. Você não atende o celular. Por quê? Porque faltou habilidade. Tá? Ou então, por fim, você está, exemplo, produzindo um conteúdo como esse aqui e você deixa o seu celular no silencioso. Você tira a vibração e tira o toque. Alguém te liga. Você não escuta. Então você não atende. E por que eu te dei este contexto? Porque quando você quer tirar um hábito da sua vida, tirar um comportamento da sua vida, o primeiro passo que você começa é pelo gatilho. Então você olhou o gatilho, puta, descobri, né? No caso, puxa, eu sei que o fulano é o meu gatilho. Ah, o meu amigo X, toda vez que ele me chama para sair, eu bebo demais ou eu como demais. Ah, ele vai me chamar para tomar uma cerveja, eu vou comer demais. Então eu evito. Eu marco de fazer outra coisa com ele ou eu recuso. Então, nesse caso aqui no passo 4, você vai identificar o seu gatilho. O que é aquilo? Qual que é o evento que dispara em você aquela peça de informação, aquela necessidade de você sabotar? No exemplo que eu comentei com você do meu amigo, eu não sei se ele fez isso, mas uma coisa que ele poderia fazer é identificar, puxa, o que acontece no meu trabalho que me dá uma vontade louca de comer sorvete? De repente eu consigo evitar. Entendeu? E por fim, você identificou o seu gatilho. Muito bem. E por fim, o que você vai fazer? Você vai se recomprometer com o seu objetivo. E o que é isso? Tá? Você vai se recomprometer. Vai falar assim, tá, eu errei, mas eu volto amanhã. Ah, hoje eu errei. Ponto. É fato. Eu errei. Aconteceu, mas eu vou voltar amanhã. Ou eu vou voltar, não digo nem amanhã, puta, eu errei meio-dia, 1h eu volto pro meu objetivo de novo. Tá? Por que isso? Porque senão você vai ficar num ciclo virtuoso. E o ponto, qual nesse sentido, vai chegar um momento que você não erra mais. Ou vai chegar um momento que você erra menos. Tá? Mas é provável que não tenha chegado esse momento ainda. Então, o que você vai fazer? Você errou e você vai se recomprometer com o seu objetivo. E você vai seguir em frente. Você não vai desistir. Este é o ponto, você não vai desistir. Eu vou falar para você, esse tema para mim é muito importante, porque esse foi um erro que eu cometi várias e várias e várias vezes. Eu perdi a conta. Ah, eu queria ser perfeito. Ah, eu queria 880. Ah, eu queria... eu não queria errar. Não. Então, com esse passo a passo que eu passei para você aqui, você vai entrar no seu eixo de novo. Passo 1. O
Que isso? Mudança de perspectiva. Você vai pensar, lembra desta frase: os erros e as falhas fazem parte do processo. Ponto. Lembra disso. Segundo, quando você for começar um comportamento novo ou evitar um comportamento antigo, o que você vai fazer? Você vai deixar ele o mais fácil e mais prazeroso possível. Você vai priorizar prazer e simplicidade. Beleza? Passo 3. Você vai monitorar o seu progresso. E onde você vai colocar o foco? Primeiro na frequência, depois na excelência. A frequência vem primeiro. Ó, este vídeo aqui, desta qualidade que eu estou fazendo para você, eu só consegui fazer ele muito tempo depois. Não foi no primeiro, no segundo, no terceiro. Então o foco está na frequência. Passo 4. Você vai identificar os gatilhos. Opa, o que dispara em você? Ou o que te leva a uma recaída? Em que circunstância? Porque aí o que você está fazendo? Você está aprendendo com a sua recaída. Você está aprendendo com o seu deslize. Beleza? E por fim, você identificou o gatilho? Por fim, você vai se recomprometer com o seu objetivo. Quando é que eu posso voltar o mais rápido possível? Ah, na próxima refeição? Tá bom. Amanhã, no próximo dia? Tá bom. É isso. Tá bom? E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. E olha a qualidade do vídeo. Agora, o momento do like. Vamos fazer o momento do like? Senta o dedo no like e comenta aqui embaixo comigo com o que você está sentindo dificuldade. Mas vamos aqui, vamos fazer um resumão aqui para você sair com as ideias fresquinhas na cabeça. Muito bem. Do que é que nós falamos neste vídeo? Nós falamos o seguinte, que você teve uma recaída, você errou, você teve um deslize. E agora? O que você faz? Meu querido, e agora é o seguinte, você vai em frente. O que é um deslize? Um deslize é quando você faz algo que você acha que você não deveria fazer. Ou que você deixa de fazer algo que você acha que você deveria fazer. Então, o que acontece? Meu querido, você vai seguir em frente. É isso. Tá bom? Beleza? Muito bem. Por que isso é importante? Por que eu trouxe esse tema aqui para você? Eu trouxe esse tema para você porque o medo de recair é um dos fatores que impedem as pessoas de tentar mudar. Às vezes a pessoa nem tenta, é um dos maiores fatores. Às vezes a pessoa nem tenta, ah não, eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar. Ah, eu não vou ser perfeita, eu não vou nem tentar. Nem tentar, não. Então aqui, neste canal, eu quero compartilhar uma filosofia com você, que eu, Carlos Henrique, chamo de filosofia dominante. E uma das partes da filosofia dominante é o seguinte: os erros e as falhas fazem parte do processo. Eles são as bases que sustentam o meu progresso. Beleza? Muito bem. Qual é a diferença entre um deslize e uma recaída? Deslize, exemplo da dieta. Você comeu uma batata frita no almoço. A recaída é quando você passou o resto do dia comendo besteira e comeu o resto da semana. Você se afundou, atolou o pé na jaca. Tá bom? Essa é a diferença entre os dois. Que tipo de recaída a gente pode ter? Emocional, situacional ou tentação? Emocional, puta, você está triste, deprimido, ansioso, estressado. E você vai lá e mete o pé na jaca. Situacional, às vezes você está numa situação, de repente você está num ambiente que não tem outra coisa, que só tem aquilo, que foi a situação que criou, não foi você. Uma terceira possibilidade, você sentiu vontade de fazer aquilo, você foi lá e fez. Entendeu? Mas qual é o ponto? Que é o ponto importante. Qual é o ponto? Não. Qual é o benefício de você entender isso? Este conceito e aplicar na sua vida. Primeiro, maior resiliência. Segundo, aumento da autoconfiança. Terceiro, você vai construir hábitos mais duradouros. Quarto, você vai reduzir a culpa e a autocrítica. 5, você vai aumentar a tua motivação e o teu foco. Mas você pode me dizer também, Carlos, lindo o que você está falando, mas eu já tentei mudar várias vezes e não consegui. E eu digo para você, é muito provável que você tenha tido a estratégia
errada. Mas acompanhando o conteúdo desse canal, você vai aprender. Segundo, Carlos, não tenho força de vontade suficiente. Eu já falei para você, não tem a ver com força de vontade, tem a ver com estratégia. Terceiro, Carlos, é muito difícil mudar meus hábitos ou criar novos hábitos. Eu falo para você, só é difícil quando você não sabe o jeito certo de fazer. E acompanhando o meu conteúdo, você vai descobrir. Jeito errado, 5 passos. Vi a recaída como um fracasso total. Segundo, sentir culpa e vergonha. Terceiro, desistir completamente. Quarto, tentar compensar o erro de forma exagerada. 5. Ignorar a recaída e não aprender com ela. Muito bem, mas temos o jeito certo. Passo a passo do jeito certo. Passo 1. Olha, você vai mudar de perspectiva. O erro e a falha faz parte do processo. Segundo, você vai priorizar o prazer e a simplicidade. O hábito tem que estar agradável e fácil de ser feito. Terceiro, você vai monitorar o progresso colocando a sua atenção na frequência. Passo número 4, você vai identificar o gatilho. Porque eu vou te falar, 99% das vezes, se você remover o gatilho, você remove o comportamento. Passo 5, olha só, você vai se recomprometer com seus objetivos. É isso. Então, meus queridos e minhas queridas, olha só, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique, também conhecido como o cara dos hábitos. E olha só, se é a tua primeira vez aqui, já deixa o like. Vou te dar 3 opções: like, joinha, você pode curtir o vídeo. Compartilha comigo aqui, comenta aqui para mim que eventual dificuldade que você está tendo. Vamos trocar uma ideia. E se você não precisa, o que eu duvido, deste conteúdo, compartilha com alguém que precisa. Tá bom? Manda esse vídeo para alguém. Vamos compartilhar informação de qualidade. Beleza? Ó, caso você não me conheça, você me encontra como o Cara dos Hábitos no Instagram. Eu tô lá. O Cara dos Hábitos, você me encontra lá. E também você me encontra no TikTok como o Cara dos Hábitos. Beleza? Então, olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Foi toda vez que eu tô aqui, é um prazer enorme estar aqui com você. Beleza? E ó, como sempre, então, todo domingo, 17 horas, tem live dominante. Beleza? Então, olha só, estamos chegando ao final. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza da sua atenção. E lembre-se, olha só, domine seus hábitos, domine sua vida. Tá bom? Então, olha só, abraço e a gente se vê na próxima.